Estamos ao vivo com a quarta palestra do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2025, que nós estamos comemorando 10 anos. Começou lá em 2016, com 50 palestras que eu saía junto com a equipe lá gravando um por um dos palestrantes desse Brasil inteiro. Primeiro ano rodamos 7.300, 7.600 quilômetros, no segundo 5.200. E hoje, graças a essa tecnologia, estamos aqui estreando esse belíssimo cenário novo, criação aqui da 2K Produções, em Belo Horizonte, onde eu me encontro hoje, realizando esse evento com mais qualidade, levando mais informações para você que está aí na sua casa assistindo o nosso congresso, que está aqui embaixo, diretor, pode colocar aqui, o nosso Florestas Online 2025. Mas você só está assistindo gratuitamente, aí no conforto da sua casa, no seu notebook, no seu celular, graças aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse congresso não existiria. Queria agradecer aqui, então, aos nossos patrocinadores Komatsu Forest, Máquina Solo, Sotrec Florestal e tem mais patrocinadores que estão, inclusive, lançando a Eucalog, vai ser lançada aqui, vai ser Dinagro, tá gente desde o começo, Canopy, que estão fazendo expedição silvicultura juntos, e a Eucatex Bioenergia. A Eucalog e a Eucatex Bioenergia, como o Mike falou agora há pouco, vai ser apresentada aqui no nosso congresso. É novidade o lançamento da Eucatex, duas novas empresas que a Eucatex acabou de lançar, mas vai ser apresentada com exclusividade aqui no Florestas Online. Mas não vamos perder mais tempo, não. Diretor, por favor, coloque o nosso próximo palestrante aqui, professor Saulo Guerra, do meu lado. Coloca lá, diretor. Saulo Guerra, meu amigo Saulo Guerra, professor, muito obrigado novamente pela sua participação. Bom dia. Está falando de onde hoje, Saulo Guerra? Bom dia, Paulo. Bom dia a vocês que nos escutam aí, nos assistem pelos canais do Paulo Cardoso. Eu estou falando de São Paulo, da capital hoje, Paulo. Não, você fica em Botucatu e em São Paulo. Agora você fica para lá e para cá, né? Fico para lá e para cá, e por isso que é difícil às vezes me comunicar adequadamente aí com você, viu, Paulo? Bom, eu queria agradecer de público aqui o professor Saulo Guerra, foi graças a ele, uma conversa que nós tivemos em São Paulo, que nós acabamos criando o Bioconforce. Mas essa é uma conversa que depois eu vou explicar melhor para vocês, que tem muita coisa para a gente conversar sobre o Bioconforce, mas não quero perder mais tempo não, vou pedir para o diretor já trocar aqui, o Saulo desce aqui e sobe aqui, e desce a palestra. Saulo, só pode compartilhar a sua palestra? A palestra está pronta? Aí! Está Bom, compartilhado aí Saulo, com a sua vocês palestra já. está aí, o tempo é seu e a palestra é sua. É com você, meu amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez vir aqui no Florestas Online falar com a comunidade, com o nosso setor florestal. E hoje eu tenho algumas inovações ou algumas boas informações para passar para todos vocês, né? E a primeira, como o próprio GC coloca aí, né? Eu estou à frente da agência Unesp de Inovação, que é a agência que cuida de toda a transferência de tecnologia, proteção das patentes, da nossa comunidade aqui na Unesp. Essa atividade é o que justifica essa ida e vinda, né, que o Paulo mencionou da minha rotina em São Paulo e da minha rotina em Botucatu. E eu trago aí em primeira mão para o pessoal que nos acompanha, né, um grande fato, né? Esse ano de 2025, nós fomos aí reconhecidos por um ranking internacional, o The Times Higher Education Ranking, e esse ranking ele avalia 1.048 instituições de ensino superior e nos dá, pela primeira vez na história, a posição de número 1 na ODS número 9, que fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. E a gente já vem numa série, é o tricampeonato nacional aqui, com a agência Unesp de Inovação, capitaneando a inovação da universidade e, obviamente, transferindo o que a gente produz de melhor à comunidade toda, né, de todas as áreas do conhecimento, para a sociedade. É um fato interessante porque o ano que vem a Unesp vai fazer 50 anos, nós vamos sair da juventude e vamos passar para a fase adulta. É uma universidade pública, ela é uma universidade gratuita, está obviamente aí entre as maiores e mais importantes universidades do Brasil, sendo um polo de excelência em ensino, pesquisa e extensão, e agora reconhecidamente em inovação.
né? Então, quem quiser vir para a Unesp estudar, fazer engenharia florestal, fazer agronomia e todos os outros cursos que nós temos de graduação e pós-graduação serão muito bem-vindos. Então, esse é um destaque interessante, Paulo, e eu deixo aqui para toda a sua audiência onde que nós estamos localizados. Essa é a nossa universidade. São Paulo, o estado de São Paulo, é o nosso campus. Nós temos aí uma dispersão geográfica que cobre todo o estado de São Paulo. Se a gente traçar um raio a partir de cada pontinho, onde nós temos um campo de 150 quilômetros, a gente vai cobrir praticamente o nosso estado inteiro. E hoje nós temos lá 53 mil alunos, sendo aí quase 40 de graduação, 15 de pós-graduação, 3 mil professores e 5 mil servidores técnicos administrativos. E é essa comunidade toda que leva o prêmio na ODS número 9 de inovação. E a minha jornada, né, ela vem vindo, né, e comecei lá pela premiação, vou passar agora pelo Instituto, que é um organismo vivo, né, que cuida de planejar, implementar, coordenar estudos e pesquisas, fazer a geração de tecnologia e trazer inovação para a ciência florestal. Então, esse é um modelo super exitoso, com mais de 55 anos de idade, que funciona aqui no estado de São Paulo, que engloba, né, ou congrega o corpo técnico próprio do Instituto, o setor florestal, as indústrias do setor, a nossa sociedade civil, como a gente já pôde ver nessa interação da LD com os produtos que vão voltar ao mercado, né, e fazer toda a cadeia florestal da floresta ao produto industrializado e depois o subproduto processado, integrando com a nossa academia. E essas são, hoje, as empresas que apoiam a vida do nosso instituto, que daí vem a demanda que faz a roda, a nossa engrenagem funcionar. E dentro desse instituto existem programas cooperativos. Então, a gente trabalha única e exclusivamente de forma cooperada dentro desse programa. E o nosso programa é o de mecanização e automação florestal, com um foco muito grande no aumento da produtividade das operações silviculturais por meio da mecanização e automação de processos. A gente atua na prospecção e na avaliação dos equipamentos e máquinas florestais. Então, vocês vão ver agora algumas dessas máquinas que foram avaliadas por nós nesse contexto. Essas aqui são as empresas que estão dentro do PCMAF, Programa Cooperativo de Mecanização e Automação Florestal. Então, vocês veem que a gente tem atuação desde do Nordeste, né, lá com a Suzano, do Norte e Nordeste, né, passando aqui pela Bracel, descendo pela Veracel, passando pela Gerdau, Silvamo, Dexco, Klabin, Eldorado, Arauco, MS Florestal, a própria LD Celulose, que recém chegou no nosso programa, e finalizamos, né, lá no Sul com a CMPC. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos focados aí na mecanização do plantio, na mecanização das operações de manutenção, na silvicultura de precisão e entramos fortemente agora na automação e robótica, né? Assim como vocês puderam acompanhar lá no Show Florestal, a empresa TTA ISO trouxe um robô em parceria com o IPF, nós colocamos esse robô em funcionamento e vocês vão ver algumas dessas máquinas agora na sequência, antes da gente entrar propriamente dito no tema da recuperação da biomassa e da bioenergia de florestas plantadas. Hoje o nosso programa ele é composto por mim, na liderança científica, a engenheira florestal que faz doutorado lá na FCA de Botucatu, a Beatriz, tem um grupo forte lá de comitê técnico administrativo, com representantes da Dexco, da Eldorado, da Suzano e da Bracel, sendo o Fante, o Gilmar, o Cássio e a Natália, e aqui, como eu disse, as 14 empresas que são filiadas ao nosso programa. Tá? E aí eu trago, né, um lembrete aqui, alguns de vocês já viram essas máquinas, já viram os projetos no campo, já viram as publicações que saíram, e eu destaco aqui as grandes
inovações que foram introduzidas pelo nosso grupo junto com essas empresas florestais, né? Essa hélice tríplice, né, que eu mostrei do Instituto, faz com que a gente entregue ou tenha entregue, né, ah, algumas máquinas inovadoras com conceitos disruptivos e que hoje se tornam realidade em vários setores ou em várias empresas do nosso setor florestal. E a primeira delas, que começou a destravar essa avalanche de inovações tecnológicas, foi, sem dúvida nenhuma, a plantadora que planta com uma escavadora, né? E hoje é uma máquina que vocês sabem que ela tem a capacidade de preparar solo, plantar, irrigar, adubar, georreferenciar, em uma única operação. Então, esse aí foi um começo há uns 15 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos. Essas máquinas elas foram evoluindo, né? Nós chegamos aí a ter modelos de uma linha, de duas linhas na escavadora hidráulica. Depois nós passamos aí a avaliar a plantadora tríplice semi-autônoma ou a plantadora tripla semi-autônoma, que é uma inovação mundial feita com a Komatsu, e as duas primeiras, né, esse slide e o slide anterior, foram feitos junto com a Braque Forest. Depois, saindo do plantio naquele primeiro momento, né, e com uma máquina tripla, nós também trouxemos o desenvolvimento a campo, junto com a FM Coupling, do primeiro irrigador triplo do mundo, com braços articulados na lateral e um fixo na central. Então, vocês vejam que são realmente inovações que às vezes são incrementais, às vezes são disruptivas, como no caso do que eu estou mostrando aí. Também, de volta na linha de plantadoras, essa é mais uma inovação tecnológica que veio. Essa é uma máquina da Plantman, que vem junto com o grupo Timber para o Brasil. Ela era uma máquina de um conceito antigo, da década de 1980, mas que foi sofrendo melhorias e avanços tecnológicos, e hoje ela é uma máquina que foi lançada semana passada, com a capacidade de subsolar, adubar, aplicar, plantar, irrigar com água ou com gel, fazer o georreferenciamento, e também era um caso pioneiro na América do Sul, né? Alguns de vocês talvez não tenham visto essa versão trabalhando, onde existia um disc trencher, chamado aqui, né? Como se fosse um arado, um removedor de resíduos que podia preparar o solo, e isso hoje foi substituído na Plantma X3 por um subsolador com adubador. Na sequência, né, dos desenvolvimentos e das inovações, a gente teve a oportunidade de trazer, junto com as empresas florestais, essa máquina da África do Sul. Essa é uma plantadora da Novel Equip, que prepara o solo e planta 4 vezes por parada. Então, ela tem 4 cabeçotes de plantio, 2 desse lado, sendo um aqui, o outro aqui, e, obviamente, do outro lado, exatamente no mesmo alinhamento, mais 2 cabeçotes. E a máquina que hoje está em teste aqui no Brasil conosco, ela faz, além do preparo plantio, ela também faz a irrigação, e todas elas fazem o georreferenciamento, né? Então, essas foram algumas das máquinas que eu quis destacar de plantio, ou preparo, plantio e irrigação, mas teve um momento que nós trabalhávamos com máquinas de colheita de biomassa. E essa foi a primeira vez que a América do Sul teve a oportunidade de participar do desenvolvimento de uma colhedora de forragens adaptada e própria para a colheita de florestas de curta rotação, ou florestas energéticas, que nós chamamos de sistemas florestais de curta rotação. Então, tem aí uma colhedora adaptada, era uma máquina agrícola de origem, mas com um picador florestal ou preparado para as atividades florestais, e o grande desenvolvimento era um cabeçote frontal capaz de colher árvore floresta em pé, jovem, transbordar isso como se fosse uma cultura agrícola, por exemplo, a cana-de-açúcar, e depois baldear esse material para uma carreta. Isso aconteceu em vários estados. Esse exatamente é na antiga Fibra, aí em Três Lagoas, e hoje
em estar aqui, na verdade, hoje não, nessa foto, quem está aqui operando é o Rômulo, hoje o nosso coordenador de excelência operacional aí na Arauco, também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente vem há muitos anos trazendo essas tecnologias, invadimos outras culturas que eram interessantes naquele momento, e aqui tem um processador de biomassa, né, um triturador que veio montado com um trator invertido, né? Esse era um trator Valtra da série S que podia trabalhar tanto para frente convencional, né? Ou quanto operar de marcha ré, bastando reverter o assento na cabine. Tinha dois volantes e esse triturador faria o que aquela colhedora anteriormente faria, só que esse ele já era pronto para uma cultura mais agressiva. E aí eu vejo, né, como o Maicon falou, né? Ele destaca muito a questão dos equipamentos com, com martelos e não com facas, né? E essa era uma experiência que a gente tinha com facas, que necessita de uma fiação diferente do que ele apresentou agora recentemente. Então, essa questão da biomassa, ela veio para o nosso grupo de trabalho, para o nosso grupo de pesquisa, dentro desse conceito, aproveitando o IPF, para o Instituto de Pesquisas em Bioenergia, que fica lá na Faculdade de Ciências Agronômicas, da Unesp, no campus de Botucatu. Então, esse processo ele veio com um prédio, depois a gente avançou para uma área de visitação florestal, que não é o Bioconflorest, nem é o Dia de Campo Florestal, mas ele era o início dos nossos trabalhos há 15 anos atrás, com biomassa, com resíduos florestais, com energia de biomassa, e que vinha trazendo o Dia de Campo Florestal, que se tornou também o Bioconforest, que é o que vai ter em 2026. E aí, na linha, então, da biomassa, de tocos e raízes, realmente, né, o Maicon, ele destacou o nosso grupo, e eu destaco a ação dos equipamentos deles junto aos nossos projetos, e também do Zé Marcos de Freitas, que é o consultor nessa área de mecanização e biomassa florestal. E nós fizemos um trabalho conjunto que foi parcialmente apresentado lá no podcast de 2024 da máquina solo. Nós avaliamos, né, e fizemos toda a caracterização físico-química, energética da biomassa de tocos e raízes. E separamos, né, os tocos e as raízes em três grandes grupos, né? Os tocos, que basicamente é aquela fração que fica aqui acima do nível do solo, a coroa da raiz, que é essa fração vermelha, que é a parte mais robusta ou que tem mais massa, e depois as raízes grossas e finas, que eu destaco aqui em verde, tanto em florestas de primeira rotação, quanto em florestas de segunda rotação. Fomos lá para Ribas do Rio Pardo, no grupo Mutum, que nos recebeu muito bem. Fizemos algumas avaliações com pá carregadora, removendo esses tocos, o que dá muito trabalho e gera muita impureza. E chegamos aí num equipamento muito interessante, né, que é o destocador e rachador de toco de um fabricante português, que é a Fravisel. Esse equipamento ele veio no Brasil talvez há uma década atrás, tem poucos hoje no Brasil em operação, e ele volta agora para o setor florestal nacional por meio da Belé, Suporte e Desenvolvimento. A Belé passa a ser um representante da Fravisel, acabou de ser anunciado aí no Show Florestal essa parceria, essa representação comercial, e a gente, obviamente, tem ganhos muito claros quando a gente trabalha com um arrancador dedicado para tocos e raízes e que pode fracionar a biomassa florestal quando eu comparo com uma pá carregadora normal. Ou seja, eu consigo reduzir de forma significativa o, a remoção dessa biomassa de raízes finas. E vocês vão ver lá no final da minha apresentação o que motiva ou o que justifica ou qual é a importância da gente conseguir remover essa biomassa fina num processo de reforma diária, ou de retalhonamento, ou de limpeza para troca de cultura, e deixar essa biomassa de raízes finas no solo. Então, vocês anotem esse número, né, essa importância, a gente reduz aí
quase 20% em relação ao peso de biomassas finas, usando a ferramenta adequada. E como o Maicon colocou, né, e muito bem colocado, a gente tem realmente uma grande produtividade de biomassa embaixo do solo, chegando aí a 7 toneladas de matéria seca por hectare por ano. A gente pode ter ciclos curtos, de 2 anos, como eu mostrei lá para aquela colhedora de biomassa florestal, dos sistemas florestais de curta rotação, ou eu posso ter florestas maduras, que foram colhidas para fins comerciais, celulose, papel, chapa, ou até mesmo energia, e vocês vão chegar a valores aí 7 vezes 7, né, 7 vezes 8, 5 vezes 8, qualquer múltiplo, né, por tempo, em função dessa variação de 4 a 7 toneladas de uh, matéria seca por hectare. E vejam que o grosso dessa biomassa, vamos lá, 70% ou 80% dessa biomassa são tocos e raízes grossas. Dessa fração fina que está em verde, que representa de 20 a 30%, não convém ser retirada. E vocês vão ver a justificativa lá no final. Então, nós fizemos aí um trabalho muito longo, muito intenso no campo. Nós ficamos 1 ano avaliando aquela biomassa, acompanhando a precipitação, o peso. Então, vocês veem nessa linha azul, né, a gente tem aí a precipitação e vocês conseguem ver o decréscimo de peso dessa biomassa, né, acumulada, e vocês conseguem ver aí nesse segundo gráfico a mesma informação com a precipitação mensal também colocada, ou seja, independente da chuva, existe uma secagem natural dessa biomassa, né? Então, existem clones que têm maior predisposição para perder água. No caso, a gente avaliou lá 4 clones. Eu destaco aí o AEC224, é o clone que aparece com maior redução de massa. O mais comum para vocês, ou talvez no mercado hoje no Brasil, seja o AEC0144 ou o I144, e alguns materiais que são comuns ainda no Mato Grosso do Sul, como o H77 ou o VM01, que não tem a mesma disponibilidade ou a predisposição de perca de água quanto os AECs 224 e 144. Eu mostro, né, nessa avaliação de perda de massa por 360 dias, um dado interessante, né? Se a gente deixar esse material secando por 1 ano, o que não é ideal, porque você perde a área que aquele material está estocado, você perde aí mais de 50% da massa fresca colhida ao longo desse ano. Ou seja, nós estamos perdendo a água, e aí eu mostro o percentual mês a mês do que foi de decréscimo de biomassa. E a gente chega, talvez, numa informação muito importante para quem planta e quer usar biomassa, ou para quem está reformando uma área e quer usar a biomassa de tocos e raízes para conversão de energia. A gente precisa esperar um tempo para essa biomassa secar e a gente não transportar tanta água. Nesses estudos aqui, na região do Mato Grosso, reparem que de 0 a 90 dias a gente tem uma redução, mas que quando a gente vai para 180 dias de estocagem para alguns materiais, isso aqui despenca. Para outros, né, com 90 dias, a gente já consegue ter redução significativa em função da fração que nós estamos trabalhando, né? E a gente foi acompanhando esse material que foi secando no campo, depois levou esse material desta forma que vocês estão vendo para o laboratório. Então, quando era toco, a gente tirava os discos, quando eram tocos, né, com brotações também, fazia o quarteamento, pegava material cavaqueado ou picado da pilha, levava para o laboratório e levava todas as frações do toco, das raízes grossas e das raízes finas para o laboratório para fazer uma batelada muito criteriosa de análises termofísico-químicas e também, por que não, energéticas. Então, todas essas foram as análises que a gente fez. Nós realizamos lá mais de 11.600 análises nesse projeto, tanto da biomassa que foi picada,
com um picador, né, ou com diversos picadores, porque nós avaliamos diferentes picadores, como também das amostras dos tocos in situ, que era um material original que a gente recolheu. Então, eu trago para vocês aí alguns dos problemas que a gente encontra quando eu falo das análises químicas, né? Nós temos um problema dos gêneros, né? Do gênero eucalipto, quando eu me refiro ao teor de cloro. Então, quando eu penso em pegar esse material e fazer pellet para exportação, para geração de energia em outros países, eu esbarro num limite é, das normas europeias para o teor de cloro. Então, vocês veem que para pellets, uso residencial, a gente tem valores muito baixos, de menos que 0,03% para uso residencial e menos que 0,06% para uso industrial. E esse aqui seria o valor de referência, né, de 0,03 a 0,05%. E quando eu vou para os nossos materiais, eu já tenho valores superiores ao que a norma estabelece para consumo na Europa. Ou seja, o nosso material ele não pode ser utilizado sem nenhum tratamento como fonte de energia de biomassa nos países europeus. Então, a gente tem um fator, nós temos que dar conta desse material aqui no Brasil, o que é bom, né? A gente fica com material aqui, gera energia, gera vapor para nosso consumo interno. Quando a gente olha é, a composição, né, a análise química elementar dessa biomassa, né, vocês percebem que existe uma ligeira diferença para carbono e hidrogênio, né, quando eu coloco aqui as raízes, o toco, a raiz e a raiz secundária, né, frente à madeira de fuste. Então, fala um pouco do que o Maicon falou agora há pouco. Nós temos o material com um pouco mais de carbono, né, que pode gerar um pouco mais de energia num segundo momento. E tem um tema que sempre é muito polêmico, que é com relação à densidade, né, a densidade básica daquele toco. Então, existe um ditado, ou talvez até um mito: nossa, o carvão do toco ele é muito melhor que o carvão do fuste. Do ponto de vista das propriedades físico-químicas energéticas, não existe uma diferença gritante. Então, não é bem verdade que o carvão de toco e raízes ele é melhor do que o carvão de fuste. Ele pode ter sido feito melhor ou pode ter sido feito de uma forma não tão controlada quando eu comparo com o fuste, mas vejam que a densidade básica, que é um dos fatores que influencia diretamente a, o carvão, né, e a energia do carvão, ele é muito similar ao que a gente tem na madeira. E ele não é, de forma expressiva, um fator determinante. Então, ou seja, queimar, fazer carvão de fuste, fazer carvão de raízes é basicamente o mesmo processo. Do outro lado, a gente tem alguns contratempos quando a gente trabalha com o toco e a raiz. E aí justifica, mais uma vez, a mecanização. Pegar o toco, deixar secar, processar e queimar, eu tenho problema de cinzas, né? Eu aumento o meu teor de cinzas. Veja que o valor de referência para madeira é meio, né? E eu tenho, em algumas frações, valores muito altos de cinzas. Então, se eu deixar aquele material secar, eu ganho no transporte, porque eu perco água. E eu também reduzo o meu teor de cinzas, né, conforme o tempo vai passando e a chuva vai lavando o material. Então, se eu somar uma garra que arranca o toco e faz uma fração dele, depois eu vou para um equipamento que consegue processar com bastante impureza, e depois eu tenho uma peneira de qualidade, o meu teor de cinzas na caldeira volta para valores muito próximos do fuste, né? Valores condizentes com o que o mercado está acostumado, né? Agora, cuidado com as raízes secundárias. Elas não devem ser levadas em consideração. Seria ideal
que ela não fosse para o processo nem de picagem, nem de peneiramento. Eu só tenho que levar o toco, né, e a coroa da raiz. Então a gente pegou todo esse material, levou para fazer algumas análises muito mais específicas, muito mais finas, no microscópio eletrônico, lá no Instituto de Química. A gente tem um dos maiores centros de microscopia eletrônica do Brasil, alocados lá em Araraquara. A gente fez uma série de leituras para tentar entender o que tem nesses materiais do ponto de vista de química. E a gente observa, independente do clone, a gente tem sempre muito oxigênio, muito cálcio, né? Existe a presença de potássio, existe a presença de magnésio, existe a presença de manganês, né? E que existe uma diferença entre as frações, né? Toco, coroa e raízes finas. Então, todo esse material ele já foi publicado, ele já foi divulgado, e essa concentração de nutrientes vai fazer, né, parte da minha conclusão e toda a justificativa que eu estou passando para vocês de usar uma cadeia de equipamentos, né, a mecanização de forma adequada, para que a gente consiga aproveitar o poder calorífico que vocês estão vendo aí. Ele é muito similar ao da madeira, não tem grandes diferenças na concentração de cinza. Se a gente esperar esse material secar, a gente consegue aproveitar a madeira de tocos e raízes como faz de fuste e, inclusive, eu consigo reduzir a necessidade da minha quantidade de biomassa para a caldeira. Então, tem um trabalho muito interessante aqui, né, onde a gente prova que se a gente tiver um tempo de estocagem adequado para a madeira ou para o toco, para a raiz, e isso varia de região para região e da época do ano, mas alguma coisa em torno de 80 a 120 dias, vocês conseguem ver o volume de madeira decrescendo em marrom, e vocês conseguem ver aqui na linha vermelha o acréscimo de poder calorífico útil, que desconta a umidade. E eu consigo reduzir, né, até 30% a demanda de madeira quando eu consigo manejar o meu estoque de biomassa. Né? O Humberto Júnior, né, ele docente da Exalc, trabalhou a exaustão junto com o nosso laboratório para fazer esses trabalhos aparecerem e provar, né, de forma acadêmica o que o setor muitas vezes já faz, né, por experiência, por observação do campo e por valores que encontram nas indústrias. Se a gente pegar a nossa floresta e de linhas gerais, né, um terço da nossa biomassa ela tá aqui e dois terços é, está aqui embaixo. E aí vejam que quando eu separo por fração madeira com casca, o poder calorífico, galhos e folhas, eu tenho uma atração por querer usar as folhas e as ponteiras para geração de energia, não é? E a gente não deve fazer isso, né, por duas questões. A primeira é que nessa fração galho e folha, onde eu tenho maior energia, eu tenho maior concentração de nutriente. Então, se eu somar aquilo que tinha nas raízes finas, que eu não recomendo levar, mais galhos e folhas, que está aqui, eu consigo garantir a sustentabilidade da minha área, da minha fazenda, do meu sítio, aproveitando o máximo da biomassa, usando o caule e tocos e raízes, sem perder a sustentabilidade, porque eu levo menos nutrientes, eu gero menos cinzas na caldeira e, portanto, menos resíduo, menos impacto ou talvez menos subprodutos, como no caso da LD, né? Se eu conseguir fazer a remoção desse material. E eu trago aqui um trabalho que foi feito
junto com o professor Schumacher, lá de Santa Maria. Esse trabalho também foi publicado e vocês conseguem observar, quando eu pego aquele terço superior, que tem as folhas e os galhos, olha, por exemplo, o que acontece com o nitrogênio nas folhas. Eu tenho mais de 10 vezes o teor de nitrogênio nas folhas quando eu comparo com a biomassa que está embaixo do solo, né? Então, não convém eu levar para a caldeira ou para processos, né, folha, galho, casca, nem raízes finas. Isso vai ser insustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Eu devo focar no fuste, devo focar no toco e nas raízes grossas ou na coroa da raiz. E aí eu mostro de forma bem clara, não só para nitrogênio, como para potássio, para fósforo, para cálcio, para magnésio. Vocês observem que todos os valores eles são muito superiores, muitas vezes superiores na parte aérea do que na parte abaixo do nível do solo, né? Então, de forma conclusiva, para ir encerrando a nossa apresentação, né, é, os tocos eles realmente apresentam um pouco mais de cinzas do que o fuste. E isso é controlado ou pode ser administrado com a correta mecanização. Quando eu falo de energia e de densidade, eles estão equivalentes, né? Eu posso trabalhar no mesmo ritmo ou no mesmo processo, né? Eu posso ter cuidado aí com os nossos materiais químicos nas raízes finas, mas nos tocos e nas raízes, né, no toco e na raiz e no fuste, existe aí uma compatibilidade, uma similaridade, nada muito discrepante. E todos esses resultados, de forma muito detalhada, vocês podem achar no site. Tem um livro à disposição de vocês. Esse livro tem muitos autores, tem mais de 20 autores envolvidos nesse trabalho, com toda a discussão, tanto na parte química, física, energética, eh, e acho que vale a pena a leitura de todos vocês que têm interesse em gerar biomassa, de florestas plantadas, principalmente no caso que foi avaliado de eucaliptos. Então, Paulo, eu queria deixar o meu agradecimento aí aos palestrantes que me antecederam, né? O Maicon já falou, o Pedro falou muito bem aí com a questão do uso dessa biomassa para a geração de novos produtos, e a gente viu esses produtos ali embalados pela LD Celulose, ao Zé Marcos, que fez parte desse trabalho, o professor Humberto, a toda a equipe do laboratório, ao IPBem, e a você que dá a oportunidade da gente trazer essas inovações para o mercado, né? E deixar todo mundo atualizado e que possam, né, de forma segura, sustentável e economicamente viável, fazer o melhor uso da biomassa florestal, tanto de fustes como de tocos e raízes de eucalipto, né? Essa eu acho que, com a fala de hoje, com a palestra de hoje, fica claro que mexer com folha, mexer com casca, mexer com raízes finas não é a saída para o nosso setor, né? E a gente tem mecanização, tem equipamentos em todas as etapas do setor aí, ou da produção, ou da recuperação energética da biomassa, para fazer isso da melhor forma possível, tanto para o meio ambiente, quanto para o bolso do produtor ou para o bolso de quem está trabalhando com a geração de energia ao vapor a partir de biomassa florestal. Então, muito obrigado a vocês que nos assistiram, ao Paulo pela oportunidade e vamos em frente aí, Paulo. Eu que agradeço, professor Saulo, sempre uma aula excelente, já tem muitos comentários aqui, o pessoal agradecendo, e eu não vou perder tempo não, porque já tem a primeira pergunta aqui para você. O Elton Schroeder faz a pergunta. Quais os entraves técnicos e econômicos da adoção de mecanização e sistemas autônomos no plantio florestal, frente à escassez de mão de obra especializada, que é um grande problema, né?
Olha, eu vou dizer para o Elton Schroeder, obrigado pela pergunta, e talvez o principal entrave hoje não é técnico, ele é econômico. Hoje nós temos aí uma amplitude de máquinas para fazer preparo, plantio e irrigação mecanizada. Eles estão à disposição. Mas a gente ainda tem uma carência de máquinas brasileiras ou nacionais. Então, essas máquinas que vêm e foram adaptadas para o nosso setor, elas vêm com câmbio muito desfavorável. Então, a relação de câmbio, né, do euro ou do dólar para o real muito desfavorável coloca, sim, Helder, um dificultador. As máquinas ficam caras, né, o CAPEX que o Maicon colocou agora há pouco fica alto. O OPEX acaba ficando alto, porque as peças de manutenção, de desgaste, elas também ficam caras. Então, a gente tem que começar agora, que a mecanização da silvicultura nacional, ela é referência para o mundo, a gente tem que ir para um segundo nível, que é a nacionalização desses produtos, para fazer com que a viabilidade econômica eh, empurre de forma definitiva todas as empresas para essa realidade que já acontece há pelo menos aí 5 anos com muita força, Schroeder. Vamos lá, aqui, ó. O Éder, lá da FATEC de Ourinhos, top. Cheguei a tempo de ver essa do professor Saulo e vamos que vamos. E as outras continuam gravadas Vamos para você sim, assistir lá. Maria legal. Aparecida. O Éder, parceiro nosso, viu, Paulo? Ah, é? Professor lá na Conta aí, conta aí, FATEC conta. e foi parte do nosso laboratório por muitos anos aí. Muito bom vê-lo aqui conosco, viu, Paulo? Que bom Bem-vindo, saber Éder. disso. Aí, a Maria Aparecida Simonetti, excelentes. Agora vamos aqui, o meu amigo Mike, nosso palestrante, que belíssima apresentação, professor Saulo. Baita conhecimento e experiência. Assina embaixo, Maicon. Agora vamos Obrigado, lá, o viu, Maicon faz a Maicon? E pergunta aqui, ó. conte, e Fala. conte conosco, viu, Maicon, para esses estudos de caso. Eu acho que são muito importantes se a gente conseguir. É muito importante a gente conseguir participar de algum desses estudos, principalmente com essa parte de viabilidade econômica. Nós temos alguns economistas aí que podem ajudar e fazer uma análise bem robusta e mostrar, inclusive no próximo Bioconforest, Paulo, um estudo de caso com mais casos, se for o caso, né? E também com uma análise muito robusta, como o Michael apresentou, né? Ele fez um trabalho impecável e eu até vou depois olhar aqueles dados com carinho, viu? Muito obrigado. Então vamos lá, pergunta do Maicon aqui, ó. Dúvida ao professor Saulo. Nos estudos realizados em campo, quantos por cento representam os custos relacionados com as peças de desgaste dos trituradores de faca na composição do custo do cavaco de tocos e raízes? Olha, Maicon, eu não tenho esse número na ponta da língua, tá? Para alguns equipamentos, aquela colhedora que você viu, a amarela, ela tinha, por exemplo, na versão com as facas de uso agrícola, um desgaste absurdo, né? A gente tinha problemas diários. Quando foi feita a faca para o setor florestal, a gente conseguia dar uma longevidade para a operação. Eu não vou ter de cabeça esse custo, mas ele tinha um impacto, sim, significativo, porque as facas eram importadas. Eu vou arriscar, tá? Eu posso cometer uma grande falha, porque esse dado ele é da minha cabeça de uns 10 anos atrás. Eu vou arriscar que a gente tinha ali um custo operacional de 10 a 20% só de faca, né, e reposição de facas. Mas eu posso recapitular isso depois e passar para você, Michael. Vamos lá, tem mais uma aqui que você conhece muito também, o nosso amigo José Marcos de Freitas. Professor Saulo Guerra, sempre brilhante em suas apresentações, ricas de conteúdo e muitas orientações para o uso da biomassa em tocos e raiz. Parabéns, meu grande mestre. Não só seu, viu? Meu também, tá? Exato. Acho que o setor todo, né, referencia o Zé Marcos de Freitas, né, um dos grandes ícones aí, não só da mecanização, como do uso da biomassa, tanto que ele está aí firme e forte, né, com toda a experiência dele, um dos primeiros engenheiros florestais formados aqui pelo Brasil,
e também é um grande mestre para a gente, né? Foi um grande integrador e até hoje é um grande facilitador e um orientador para o setor florestal e para nós que estamos lá no laboratório agroflorestal de biomassa e bioenergia em Botucatu. Um abração, Zé. Eu vou repetir aqui essa frase aqui do Schroeder. Sou de Itaré, São Paulo, atualmente estou como analista de qualidade florestal, incrível as palestras, e o nosso setor florestal merece esses profissionais, ideias inovadoras, esse país é abençoado, assina embaixo, viu? E ele complementa aqui, ó. Explicação extremamente técnica, agradeço, professor Saulo Guerra. E vamos lá, eu tenho agora Obrigado, uma pergunta. obrigado. Professor, eu vi Vamos que... lá, Paulo. Pergunta não, tem uma confirmação. Aquela máquina que você, aquela plantadeira que você colocou lá, que a Ponce vai lançar, eu fui em Lençóis Paulista agora no lançamento da filial da Ponce lá em Lençóis, e ela estava lá. E eu consegui, com a diretoria da Finlândia, com os diretores da Finlândia, com o CEO da Finlândia, que ele nos concedesse fazer a primeira entrevista com o criador daquela máquina e com o pessoal da Ponce que está testando ela. Ou seja, essa semana ainda eu vou lançar um vídeo pela primeira vez, em primeira mão, falando sobre essa plantadeira, o que ela vai representar nos próximos anos. Ela está em teste aqui no Brasil. E como é que está indo nos testes? Só para a gente dar uma cutucada aqui no povo. Vamos lá, Paulo. É legal que saia esse vídeo. Esse vídeo é um pedido desde o ano passado para ele vir ao ar. Essa máquina ela trabalhou o ano todo passado conosco. Esse ano ela está indo em avaliação. Ela foi para outros países, ela foi para o Paraguai, voltou, veio uma versão nova. Essa é a segunda versão que está aqui no Brasil. E o ano que vem chega a terceira versão, que seria a versão aí quase pronta já para o mercado a consumir. Ela é uma máquina interessante porque ela faz um preparo de solo diferente, com um coveador. A primeira versão não fazia irrigação, a segunda versão, que é essa que você vai mostrar, faz irrigação e ela faz simultaneamente quatro preparos e plantios irrigados de forma simultânea. Então, veja, teve um colega aí que acabou de perguntar dos desafios, né, da mecanização da silvicultura, os desafios técnicos e econômicos. Eles são basicamente econômicos. Nós temos hoje máquinas na escavadora para uma linha, na escavadora para duas linhas, máquinas simples que só preparam, outras que preparam, plantam, irrigam, adubam, georreferenciam, trabalham em áreas declivosas com mais de 20 graus. Temos máquinas no trator de esteira para três linhas, temos máquina para foro order, em cima de foro order, de uma linha, de duas linhas, temos agora a máquina em cima de foro order para quatro linhas, ou seja, que prepara solo, que aduba, que irriga, que aplica permeabilizante. Ou seja, existe hoje, depois de 10, 15 anos de trabalho, existe realmente um monte de soluções tecnológicas prontas, né? Obviamente, cada um quer sempre customizar, e isso as empresas entendem, né, de máquinas, fazem as modificações, mas está lá, né? A revolução foi feita e hoje é uma realidade. Pena que o câmbio desfavorece é, 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 a aceleração dessa mecanização. E isso a gente não tem controle, não é? Mas é uma bela máquina, assim como todas elas, né? Cada uma tem a sua especificidade e as suas capacidades de produção e também, obviamente, tem as suas qualidades no acabamento e na efetivação do plantio, né? E isso que a gente avalia, né? Pode ser muito produtiva, mas nem ter tanta qualidade de plantio. Então, tudo isso faz parte dos nossos trabalhos cooperados aí com as empresas florestais. E com certeza nós vamos estar levando mais informações do Bioconforce 2026. Nós vamos fazer lá na Unesp, que tem uma história longa, né, de parceria entre a gente. Começou lá no dia de campo, que vocês realizavam lá na Uhum. Unesp Botucatu, me convidaram para fazer, para ajudar. E o dia de campo cresceu e virou o Bioconforce ano passado, né? Que foi um sucesso, né, professor? Foi, 2024 a gente teve essa mudança porque incorporou, né, não só a silvicultura com a produção de biomassa, de compostagem, e o evento que era de um dia, ele foi aumentado para 3 dias para comportar todos os três segmentos,
né? E a gente atrai um público maior, atrai um público diverso, com outros vieses, que não só a silvicultura. E a gente espera que para o ano que vem, nós estamos trabalhando para trazer uma plantadora de arrasto, né? Não no porte dessas máquinas que a gente tem visto no mercado, uma máquina um pouco menor para áreas ah, ou extensões de talhão um pouco menor para uma realidade que não é a do Mato Grosso. Talvez um conjunto de máquinas para o Mato Grosso atenda, mas para São Paulo, para Minas Gerais, para o Paraná, Santa Catarina. Então, tem outros conceitos de máquinas que ainda não chegaram, que vão chegar, e eu acredito que uma delas vai estar lá em julho, nos dias 28, 29 e 30 de 2026, na Unesp de Botucatu. Então, vamos aproveitar agora, diretor, roda a vinheta sobre o Bioconforto 2026, para as pessoas já anotarem na agenda. Roda, Guilherme. Opa, muito obrigado aí, pessoal, pela dedicação, pelo tempo de vocês para assistir essa palestra que eu acabei de fazer, acompanhar todos os palestrantes desse belo evento que o Paulo está organizando, facilita muito a nossa vida ser online, né, Paulo? Apesar de a gente não ter o contato, que é importante, mas nós estamos lá, está registrado, e eu só tenho que agradecer ao Paulo Cardoso, a equipe dele que cuidou da organização do evento, a todos esses parceiros que apoiam a universidade, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, ao Zé Marcos de Freitas, ao Maicon, ao Pedro aí que também nos antecedeu, professor Humberto. Eu acho que são parceiros fundamentais para que a gente traga qualidade técnica, traga resultados claros, sem viés econômico, sem viés de mercado, e mostre para o setor florestal o que realmente a gente tem de bom e as nuances que cada tecnologia tem a oferecer para o nosso setor. Bom evento a todos vocês, né? A gente tem ainda uma semana de eventos aí, alguns dias bem robustos, com vários nomes excelentes, pessoas ilustres, professor Brito, o Robinson lá do IPEF, nosso novo diretor. Vocês aproveitem tudo e mais um pouco que está sendo oferecido aí pelo Florestas Online. Um abraço a Obrigado, todos. professor Saulo. Até Bioconforto 2026. E você, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui assistindo o nosso Congresso Florestas Online 2025. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estaremos de volta com mais 4 palestras inéditas. E vamos até sexta-feira só trazendo novidades e conteúdos, informações importantes e exclusivas que você só vê aqui. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde e nos vemos amanhã, 8 horas da manhã. Diretor, roda a vinheta. Tchau!